Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos estar iniciando agora a correção da revisão do TS1. Vamos lá? Aqui na questão 1, ele está pedindo para a gente transformar 120 graus para radianos. Como que a gente faz isso? Bem, primeiro, você sabe que, aqui ó, letra A, você sabe que π vale 180 graus. Aí você coloca embaixo 120 graus, quantos radianos vai valer? E aí agora é só você multiplicar cruzado, ó, assim. Então, 180 vezes x, 180x, π vezes 120, 120π. Esse 180 que está multiplicando vai passar dividindo, então é 120π dividido por 180, tá? Posso tirar ali os zerinhos para simplificar e facilitar, ó, morre. Aí ficou 12, tá vendo aqui, ó, ficou 12 sobre 18. E aí, o que você vai fazer? Vamos simplificar. Ah, professora, eu posso ir por 2? Pode. Ah, eu posso botar por 6 direto? Pode, tá? Então, olha só, eu vou botar aqui por 6 logo para facilitar. X vai ser igual a 12 dividido por 6 dá 2. Repete o π. 18 dividido por 6 dá 3 radianos. Rádio. Pronto. Essa é a minha resposta para a letra A, ok? Vamos lá para a letra B. A letra B, ó, na letra B, ele quer 2π sobre 7 em graus. 2π sobre 7. O que nós sabemos, ó? Que π vale 180 graus. Então, vai ficar 2 vezes 180 graus dividido por 7, tá? E aí, você vai ter que fazer a conta. 2 vezes 180 dá 360. 360 sobre 7. Se você pegar 360 e dividir por 7, você vê que não dá exato, tá? Então, você pode parar aqui nessa parte, ok? Vamos lá, para a letra C. Vou fazer a letra C aqui, ó, do ladinho, ó, C. Ele quer 234 graus em radianos. Então, a gente sabe que π vale 180 graus. 234, quanto que vai valer? Não sei. Aí, você multiplica cruzado. Aí, o que você vai fazer? Do 180 vezes x, 180x. π vezes 234, 234π. 180 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, ó, dividido por 180. Ah, professora, por quanto que eu posso ir? Eu vou fazer devagarinho com vocês. Posso ir dividindo por 2, professora? Pode. Posso já botar um outro número maior? Pode. Se você pegar 234 e dividir por 2, vai dar 117, certo? Então, ó, x vai ser igual a 117 sobre 180 dividido por 2 dá 90. Se você ver, o 117, ele dá para dividir por 3, tá? Então, eu ainda vou simplificar aqui mais uma vez por 3. Ó, por 3. 117 dividido por 3 vai dar 39, tá? Π. 90 dividido por 3 vai dar 30, ok? Eu ainda consigo dividir por 3 de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 39 e vou dividir por 3, tá? Eu ainda consigo, vou trocar aqui a cor, ó. Vou dividir aqui por 3 e aqui por 3. Enquanto der para você simplificar, você tem que estar simplificando. 39 dividido por 3 vai dar 13. 30 dividido por 3 dá 10 π rádio, tá? Essa é a minha resposta. Ficou meio apertadinho, mas, ó, vou botar aqui para vocês, ó. 13 sobre 10 π radianos, ok? A letra D é molinho. No lugar de π, você vai escrever 180 graus. Então, vai ficar 3 vezes 180 dividido por 5. Eu gosto, tá? Vocês sabem disso, de simplificar o 180 com 5. Então, eu vou dar uma simplificada porque eu acho que já facilita.
Se você não quiser, você pode multiplicar e depois simplificar. Então, ó, vou dividir aqui o 180 com 5, olha aqui, vai dar 36, então fica 3 vezes 36 e sobre 1, que eu não preciso escrever. 3 vezes 36 vai dar 108. Então, aqui é 108 graus, a resposta da letra D, ok? Vamos para o próximo. Ah, eu coloquei aí as respostas, né? Você tem aí já as respostas, ficou meio embaixo, mas tá. Vamos lá. Aí agora aqui, na questão 2, ele está falando assim, quantos graus mede aproximadamente um ângulo de 0,105 radianos? Então, ele está em radianos, quer que eu passe para graus. O que nós sabemos? A gente sabe que π radianos, né? Isso aqui está em radianos. Π radianos vale 180 graus. 0,105 radianos, quantos graus vai valer? Não sei. Aí agora a gente vai multiplicar cruzado. Π vezes x, πx, tá? πx. 0,105 vezes 180 vai dar 18,9. X vai ser igual a 18,9 sobre π. Aí se você vai pensar, professora, mas o que eu faço com esse π? Eu vou substituir esse π aqui, eu vou até colocar aqui para vocês, eu vou substituir ele por 3,14, tá? Então você vai ficar com 18,9 dividido por 3,14, que aí vai dar para vocês, vai dar aproximadamente, que não dá exato, 6,019, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Ah, professora, mas π não vale 180 graus? Por que eu não pude colocar 180 aqui? Por que eu coloquei 3,14? Porque aqui ele está dando o tamanho do raio. Você vê que aqui ele não deu com π. Então, isso quer dizer que ele já substituiu. A medida de comprimento do π é 3,14, tá? Vamos lá. Para número 3. Transforme 100 graus para radianos. Ora, como que você vai fazer? Você sabe que π vale 180 graus. 100 graus, quanto que vai valer? Não sei. Aí você multiplica cruzado, tá? Ó, 180 vezes x, 180x. 100 vezes π, 100π. Aí o 180 que está multiplicando vai passar dividindo, tá? Ó, dividido por 180. Aí eu já vou simplificar, como eu tenho um zero aqui e um zero aqui, ficou 10 sobre 18, né? Π. Vou dividir isso aqui por 2, ó. Então, meu x vai ser igual 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9 π radianos. Essa é a minha resposta, ok? Aí, ó, não dá para simplificar mais. Ó, aí eu já coloquei aí para vocês a resposta da 2 e a resposta da 3 aí, ok? Vamos lá. Aqui na questão 4, pediu para a gente reduzir para o primeiro quadrante esse arco e depois colocar a resposta em radiano. Se eu tenho 7.344 graus, é porque ele deu mais de uma volta, tá? Então, eu vou pegar 7.344 graus e vou dividir por 360 graus, tá? Vou abaixar aqui o 734, vai dar 2. 2 vezes 360, 720. Para chegar a 734, sobram 14. Aí eu vou abaixar o 4. E aí, o 144, deixa eu botar aqui para vocês verem que eu estou apontando. O 144, ele não vai dividir por 360. Então, você precisaria botar um 0, vírgula, para poder colocar um outro zero aqui. E aí, você continuaria 0, vírgula, para poder botar um outro zero aqui. Só que eu não quero, eu quero o resto. Então, eu vou ficar aqui, ó, 144. Então, ele deu 20 voltas completas. Ele deu 20 voltas completas e ele parou no 144. Só que qual é o meu problema aqui? Quando eu pego o 144, ó, aqui eu tô fazendo o ciclo 0, você tem aqui 90, você tem aqui 180, aqui é 270 e aqui é 360, certo?
Quando você pega o 144, ele não está no primeiro quadrante, ele vai estar aqui, ó, no segundo quadrante. Então, ele vai estar por aqui, ó, 144. Para eu reduzir ele para o primeiro quadrante, para ele vir aqui para o primeiro quadrante, você vai precisar fazer aqueles questões da simetria, lembra? Então, você vai fazer aqui 180 menos 144. 180 menos 144 vai dar 36 graus. Aí ele tá aqui, ó, 36 graus. Aí, o que acontece? Agora você tem que passar para radiano. Ou você monta a regra de 3, igual a gente estava fazendo antes, ou você vê que 36 graus é π sobre 5, porque se você pegar 180 e dividir por 5, dá 36, tá? Então, a minha opção correta é a letra D. Estou fazendo mais rapidinho, gente, só por causa da hora. Ó, opção correta, a letra D. Vamos lá na questão 5, senão fica muito longo. Determine a medida em radiano de um arco de 20 centímetros de comprimento contido em uma circunferência de raio 8 centímetros. Então, eu tenho um arco de 20 centímetros e o raio de 8. Eu quero saber a medida em radiano desse arco. Lembra que eu já falei para vocês que a medida em radiano é quantas vezes o raio cabe lá na circunferência? Ó, aí o que você tem? Até coloquei aqui, ó. O comprimento do arco é igual à medida vezes o tamanho do raio, né? Então, aqui, o meu comprimento do arco é o valor que ele me deu, que é 20, ó. Tá aqui, 20. Vai ser igual à medida que a gente não sabe, que é o que ele quer, vezes o tamanho do raio, que é 8. Esse 8 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, 20 sobre 8 é igual a x, que é a medida do raio. 20 dividido por 8, ó, já está até ali 2,5 radianos, tá? Ok? Próxima. 6. Calcule em radiano a medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento 15 centímetros contido numa circunferência de raio 3 centímetros. Mesma questão do outro problema lá anterior. O que você vai fazer? Você sabe que o comprimento, né? O comprimento vai ser igual à medida lá vezes o raio. Lembra disso? Então, ó, a medida do ângulo central a um arco de comprimento 15, então eu vou colocar aqui, ó, 15, vai ser igual à medida que a gente não sabe, vezes um raio de 3. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 15 dividido por 3 vai ser igual a x. 15 dividido por 3 é 5. 5 radianos, tá? Ok? Vamos para a questão 7. A questão 7, olha ali. Um atleta percorre 1/3 de uma pista circular, correndo sobre uma única raia. Qual é a medida do arco percorrido em graus e em radianos? Ora, a gente sabe que a circunferência toda tem 360 graus, certo? Certo. Se ele fez 1/3, é 1/3 de vezes 360, ou seja, é você pegar esse 360 e dividir por 3, que dá 120 graus. Então, é 120 graus, ou, se você quer passar esses 120 graus para radianos, é 2π sobre 3. É usar aquela mesma transformação que a gente já estava fazendo nas outras questões. Só não estou fazendo aqui por causa do tempo. Vamos para lá. Próxima, 7. 7 não, já fiz, mentira. Agora é a 8. Em um sorteio, usa-se uma roda dividida em 360 números, como o ciclo trigonométrico. Ao ser gerado, o marcador do número ganhador, que estava originalmente no zero, formou um ângulo de 2.190 graus. Dessa forma, o número que foi sorteado foi... Que número que foi? Ou seja, aonde que ele parou? É só você pegar o 2.190 e dividir por 360. Se você pegar o 2.190 e dividir por 360, você vai ter 6, né? Vai dar 6.
6 vezes 360, 6 vezes 360 vai dar 2.160. Para chegar a 2.190, vão faltar 30. Então, ele deu 6 voltas completas e ele parou no 30 graus, ok? Vamos lá. No ciclo trigonométrico, o 440 pertence a qual quadrante? De novo, a circunferência tem 360. Se ele está no 440, é porque ele deu mais de uma volta, não é isso? Então, você vai pegar o 440 e vai dividir por 360. Vai dar 1, né? Então, 400 vai dar 1. 1 vezes 360, 360, para chegar a 440, 80. 80, no ciclo, ó, o primeiro quadrante vai de 0 a 90. Então, o 80 vai estar aqui, ó, no primeiro quadrante. Resposta correta, letra A. Vamos lá, pessoal. Aqui na 10 está falando assim, o total de soluções da equação seno x igual a 0, e aí ele me deu o intervalo aqui, ó, ele falou que vai estar de 0 a 360 graus, ou seja, ela vai estar dentro do ciclo trigonométrico, não vai ter aquele negócio de dar mais de uma volta e parar, que seriam as infinitas soluções quando a gente coloca aquele 2 no final, né? Então, não precisa disso. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que se o seno x, né, é igual ao seno alfa. E aí, lembra daquela formulazinha que eu comentei com vocês? Que o x, ele pode ser escrito como alfa mais 2kπ, fórmula é nossa amiga, né? Ou a gente pode ter que π menos alfa mais 2kπ. Nesse caso aqui, eu não vou utilizar na resposta esse pedaço do 2kπ, tá? Eu só vou achar aqui o alfa e depois vou fazer o π menos o alfa. Mas esse 2kπ eu não vou usar, tá bom? Por quê? Porque ele disse que tá aqui nesse intervalo. Faltou até aqui um outro menor, tá bom? Então, vamos lá. Ó, apagar aqui. O que a gente vai ter, então? O que você vai ter que pensar? Já até subiu a resposta aí adiantada. O que você vai ter que pensar? Que seno x é igual a 0. Qual o seno que vai me dar 0 como resposta? A gente vai ter que recorrer lá no ciclo trigonométrico. Lembra, o seno está sem sono, então o seno está aqui, certo? O seno é o y, lembra que a gente tem aqui 0, aí aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e aqui é 360. Quando que a gente vai ter ele valendo como 0? Quando que a gente vai ter o seno sendo 0? Ora, lembra dos pares ordenados? Que se eu colocar aqui, esse aqui é o ponto 1 e 0, olha só. Então, o seno de 0 é 0. Tá? E vai ter ali no 180, né? Porque aqui vai ser o ponto 0 e 1, lembra disso? Aqui vai ser o ponto menos 1 para o cosseno, né? E 0. Opa, olha que outro seno 0. Então, o seno de 180 também é 0, que são esses dois senos que eu vou acabar achando aqui. Porque eu vou pegar ali o primeiro, eu vou dizer que o seno x é igual ao seno de 0. Então, o meu alfa aqui, né? O meu alfa é 0. Então, minha resposta vai ficar que x é igual a alfa, ou seja, se x é igual a 0, ou π menos alfa, né? Ou π menos o alfa. Se o meu alfa é 0, nesse caso aqui, π menos 0, vai dar π. Por isso que a gente acha aquelas duas respostas, essa daqui é bem facinho, que eu já tinha dito que o seno de 0 vale 0 e o seno de 180 vale 0. Então, a opção correta, nesse caso aqui, é a letra C. Duas respostas, porque a Karen sempre está certa. Vamos lá no próximo aqui, ó. Um barco parte de A para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Sendo a largura do rio de 60 metros, a distância em metros percorrida pelo barco
gráfico foi D, vamos entender aqui a história, tá? Eu tenho aqui a margem aqui do rio, eu tenho que ele partiu daqui com 120 graus, aqui eu já adiantei o desenho para vocês, porque aqui a gente sabe que é um ângulo de 180, se aqui é 120, aqui dentro vai ser 60, ele se deslocou e eu quero saber se D. Eu sei a largura aqui da margem, que é 60. Aqui é um triângulo retângulo, tá? A minha hipotenusa é o D, e aqui em relação aos 60 graus, os 60 metros é meu cateto oposto. O que eu calculo com cateto oposto e hipotenusa? Cateto oposto e hipotenusa, eu calculo o seno. O seno, ele é cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então, aqui eu vou querer saber o seno de 60 graus, que vai ser o cateto oposto, que é 60, dividido pela hipotenusa, que é o valor que eu quero achar. Aí eu vou continuar para cá, tá? Quanto que vale o seno de 60? Lembra? 1, 2, 3. 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada em que não é 1. Lembra? Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É igual a 60 sobre D. Multiplico aqui cruzado, tá? Raiz de 3D é igual a 2 vezes 60, 120. Ai, nossa, ficou muito embolado, né? D é igual a 120 dividido por raiz de 3. Não pode, tá, gente? Por quê? Eu vou ter que racionalizar. Aí vou tentar espremer aqui. Vou multiplicar por raiz de 3 embaixo e vou multiplicar por raiz de 3 em cima. Então, aqui, ó, 120 vezes raiz de 3, 120 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 9, 3. A resposta vai entrar aqui, ó, nesse cantinho. 120 dá para dividir por 3, tá? 120 dividido por 3, a minha distância aqui vai ser 4 vezes 3, né? 40 raiz de 3. Então, a resposta correta aqui, ó, letra B, 40 raiz de 3, ok? Ó. Antes da gente ler aqui a 12, eu só quero mostrar uma coisa aqui para vocês na tabela, para ver se vocês conseguem me entender antes de nós irmos para 12, tá? Ó, aqui, né, a gente tem 30, 45, essa tabela todo mundo já conhece, 60, você vai ter seno, aí você tem cosseno, e aí você também tem a tangente, certo? Você também tem a tangente. E aí, o que você sabe, né? Você vai montando 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, todo mundo sobre 2, raiz quadrada em quem não é 1. Então, vai receber raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui. Aqui tem, aqui fica raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, certo? O que eu quero que você observe aqui? Você consegue ver que se o meu seno é 30 e dá 1/2, o outro cosseno que vai dar 1/2 é o de 60, eles acabam ficando aqui opostos, ó. Se o meu seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno que vai dar 60 vai ser o raiz de 3, ou que vai dar raiz de 3 sobre 2 é o de 30. E no de 45 eles batem igual, tanto que a tangente dá 1. Por que eu estou falando isso? Guarda essa informação aí com você na sua cabeça. Bem, ele falou que é o seno de 2π sobre 3. Quem vai ter o cosseno igual a 2π sobre 3? Quem vai ter o mesmo valor? Primeiro, vamos tentar lembrar quem é 2π sobre 3. Π, a gente sabe... deixa eu apagar aqui... O π, a gente sabe que ele vale 180 graus, certo? Eu sei que aqui o meu π é 180 graus. Se você fizer 2 vezes 180, 360 e dividir por 3, você vai ter 120. Fica mais fácil eu colocar aqui em radiano para a gente visualizar. Então, vamos lá no ciclo trigonométrico para conseguir entender? O seno, ele está sem sono, então esse é o seno. O cosseno, ele está com sono, então o cosseno é o eixo deitadinho. Eu sei que o 120 vai estar por aqui, ó. Aqui vai ser o 120, tá? Porque aqui é 180, aqui é 90, tá? Aqui é 0, aqui é 270 e aqui é 360, ok?
O simétrico dele, para eu achar o simétrico dele aqui no primeiro quadrante, basta eu fazer 180 menos 120. Eu vou achar o simétrico dele lá no primeiro quadrante. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. Então, aqui, ó, 60 graus, tá? Então, o simétrico dele ali é o ângulo de 60 graus, que a gente sabe que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Qual cosseno que vai ser raiz de 3 sobre 2? Opa, é o de 30. O cosseno que vai ser raiz de 3 sobre 2 é o de 30. Então, eu posso dizer que o seno de 2π sobre 3, que é o seno de 60 que a gente já viu, né? Que é 120, é igual ao cosseno de 30. Concorda comigo? Quem é 30? Se a gente coloca 30 em radiano, é π sobre 6. Logo, a resposta correta é a letra D, tá bom? Aqui, já apareceu a resposta, mas não tem problema não. Vamos lá na 13. Assinale a alternativa que não contém um valor positivo, ou seja, ele quer saber qual desses fica negativo. Tangente de 45, ela é positiva, tá? Que a gente já tem até aqui, por acaso, eu montei a tabela, é positiva. O seno de 135, o seno tá aqui, ó. 135, ele tá no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo, então não é esse. Cosseno de 290. 290, ele está aqui no quarto quadrante. O cosseno está com sono. No quarto quadrante, o sinal do cosseno é positivo. Então, não é esse. Seno de 30 está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Então, não é esse. Cosseno de 180. 180 está aqui, ó, vai ser menos 1. Então, a opção correta, que é o que vai ser negativo, é a letra E. Ok? Isso aí é bem facinho, só análise. Aqui, questões de relação fundamental da trigonometria. Questão 14. Determine os valores de tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. E ele me deu o valor do cosseno. Ele disse que o cosseno é 4 sobre 5. E aí ele disse que isso aqui está no primeiro quadrante, né? E pediu para a gente fazer. Então, vamos lá. Primeiro, eu sei que está no primeiro quadrante, então ali é positivo, tanto seno quanto cosseno no primeiro quadrante, eles são positivos. A relação fundamental da trigonometria, ela me diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se o meu cosseno é 4/5, então eu posso dizer que o seno ao quadrado de x mais 4/5 elevado ao quadrado, isso daqui dá 1. Seno ao quadrado de x vai ser 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, isso aqui vai dar 1. Se está mais 16 sobre 25, eu vou passar para o outro lado como menos 16 sobre 25. Então, seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 16 sobre 25. Aquele macetinho do 1, que é colocar como é 1, eu vou botar ele como sendo 25 sobre 25, tá? Para aqui me facilitar e eu não precisar tirar MMC, mas se você quiser também esteja aí à sua disposição. Seno ao quadrado de x vai ser igual. Se você tem 25, né, e você tira 16, você vai ficar com 9. 9 sobre 25. Se tá potência, vai passar para o outro lado raiz. Então, o seno de x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9 sobre 25. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Aí, eu só vou considerar a opção de mais, porque como eu sei que ele está no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, eu já chego à conclusão que o meu seno é 3/5, tá ok? Ó, deixa eu tentar ajeitar aqui para manter essa resposta. Então, achei aqui, ó, meu seno é 3/5. Aí, ele quer que eu ache a tangente. Quem é a tangente? A tangente nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno, ok? Então, o que você vai pensar? Bem, se o meu seno é 3/5 dividido pelo cosseno, que é 4/5, tá? Então, a minha tangente vai ser igual, divisão
seguinte fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? 4 sobre 5, eu boto 5 sobre 4. Simplifico aqui, ó, morre o 5 com 5, vai sobrar que a minha tangente é 3/4. Achei aqui a minha tangente também. Ótimo. Aí, vamos lá. Mas o que ele pediu para a gente achar? A cotangente. A cotangente nada mais é do que o inverso da tangente. Então, é só inverter. Se a minha tangente é 3 sobre 4, a minha cotangente vai ser 4 sobre 3, tá? Achei a cotangente. Ele pediu para a gente achar a secante. Quem é a minha secante? A secante nada mais é do que o inverso do cosseno. Então, acharam que eu ia falar seno, né? Eu já falei que é o contrário, a secante é o inverso do cosseno. Se o meu cosseno é 4 sobre 5, a secante vai ser 5 sobre 4. Esse aí tá bem facinho da gente achar. E o último que ele pediu para a gente achar é o valor da cossecante, tá? A cossecante é o inverso do seno. Então, se o meu seno é 3 sobre 5, a cossecante vai ser 5 sobre 3. Pronto, achei todos os valores, ok? Ó, aí tá ali até todos os valores das respostas, esse daí foi bem fácil, bem tranquilo. Questão 15. Determine o valor de A, aí ele me deu aqui, ó, todo o valor de A, ele falou que A é cosseno x mais tangente x, cotangente x, vezes a secante x. Ele me disse o valor do seno x, ele me disse que o seno x, ele tá lá no primeiro quadrante, tá? Então, já sei que tanto o seno quanto o cosseno, que eles vão ser positivos, tá bom, gente? Eu nem vou considerar a opção negativa, porque tá no primeiro quadrante. Eu consigo muito fácil achar o cosseno, consigo achar a tangente. Se eu sei a tangente, eu vou saber a cotangente. E a secante, a gente sabe que é o inverso do cosseno. Então, vamos lá trabalhar para a gente poder achar esse cosseno. Ó, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso dá 1, ok? Então, pensa aí comigo. Ele me deu o seno, que é 4/5 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, isso dá 1. Já vou passar para o outro lado, tá, gente? O cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Vou fazer aquele macetezinho, tá? Para tirar aqui o 1, eu vou colocar ele sendo 25 sobre 25, tá bom? Vou botar aqui, ó, 25 sobre 25. Aí, se você pegar 25 e tirar 16, né? Você vai ter aqui o cosseno ao quadrado de x, 25 tira 16 dá 9. 9 sobre 25. Passando para o outro lado como raiz quadrada, a gente vai ter que cosseno de x é igual a raiz de 9 sobre 25. Nem estou considerando a opção de menos, tá, gente? 3 sobre 5. Igual o que a gente tinha visto ali, 3 sobre 5. Beleza, guarda essa informação. Vamos começar substituindo agora os valores para a gente achar o A. O A vai ser igual ao cosseno, que é 3 sobre 5, mais a tangente, não tem a tangente, vamos calcular aqui ela rapidinho. A tangente é seno sobre cosseno, então ela vai ser 4/5 sobre 3/5, tá? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Morre, morre, ficou 4 sobre 3, tá? Então, aqui, ó, 4 sobre 3, sobre a cotangente, vou apagar aqui rapidinho. A cotangente é o inverso da tangente. Então, se a minha tangente foi 4 sobre 3, a cotangente vai ser 3 sobre 4, vezes a secante. Quem é a secante? A secante é o inverso do cosseno. Se o meu cosseno deu 3 sobre 5, a secante vai ser 5 sobre 3. Agora, vamos começar a simplificar. Como aqui é uma multiplicação, eu posso tirar esse com esse, tá? Aqui em cima, eu vou ter que tirar um MMC de 5 e 3, que é 15, porque eles têm denominadores diferentes. Eu não posso somar fração com denominador diferente. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9.
15 dividido por 3, 5. 5 vezes 4, 20. Aí você vai fazer 20 mais 9, vai dar 29 sobre 15, tá? Agora aqui embaixo ficou 5 sobre 4, 5 sobre 4. Aí continuando aqui, virou divisão de fração, tá? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? 5 sobre 4, eu vou botar 4 sobre 5. Aí agora aqui, ó, é só eu multiplicar, tá? Não dá pra gente estar simplificando aí. Então, 29 vezes 4 vai dar 116 sobre 15 vezes 5, a gente vai ter 75. Essa é a minha resposta, ok? Aí, ó, a resposta tá aí. Equações, mais uma aqui de equações, para a gente fazer o valor de seno de x. Ora, lembra lá da formulazinha? E a gente sabe que eu posso escrever o seno x como sendo alfa, tá? Então, a gente vai ter que achar esse valor aqui. E a formulazinha para o seno é o x é igual a alfa mais 2kπ. Aqui ele não me deu o intervalo, então vai ser isso aí, vou girar várias vezes. Ou π menos alfa mais 2kπ, ok? É isso aí. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo, quem é que dá raiz de 2 sobre 2? Quem é que vai me dar raiz de 2 sobre 2? Lembra da tabelinha que a gente montou? Raiz de 2 sobre 2 no seno vai ser 45 graus. Então, você concorda comigo que o seno de x é igual ao seno de 45 graus? Seno de 45 graus. Quem é o 45 graus em radianos? Porque a gente bota essa resposta em radiano. Então, o seno de 45 graus é π sobre 4. Tá? Então, opa, já tem o meu alfa. Quanto que é o meu alfa? O meu alfa vai ser π sobre 4, tá? Agora, eu vou jogar aqui na fórmula para poder ter a resposta. Aqui, ó. Vou botar aqui de vermelhinho. O meu alfa, então, é π sobre 4. Então, eu vou ter que x é igual a π sobre 4 mais 2kπ, ok? Ou, aí agora eu vou fazer a conta, ó, de π menos alfa. Vou fazer aqui separado num cantinho, para já jogar respostas que vai ficar melhor. Vamos lá fazer junto comigo, ó. π menos o meu alfa, que é π sobre 4. Aqui, ó. Tem que tirar aqui o MMC, entre 1 e 4 é 4, 4 dividido por 1, 4, 4 vezes π, 4π. 4 dividido por 4, 1, 1 vezes π, π. 4π menos π vai dar 3π sobre 4, tá? Que é o simétrico dele ali. Então, ou 3π sobre 4 mais 2kπ. Essa é a minha resposta. Isso aqui de vermelhinho. Bem fácil, bem simples, bem tranquilinho. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a do cosseno, ok? Tudo bem? Ó, tá aí a resposta. Agora, fazendo do cosseno. Cosseno de raiz de 2 sobre 2, ele também te lembra 45 graus. Mas o que acontece? Ele está negativo. Então, qual o cosseno que você vai estar com valor negativo? Vamos recorrer ali no ciclo trigonométrico? O que a gente tem aqui? O 45 tá aqui, cosseno ele tá com sono, tá? Cosseno. A 45 tá aqui, ok? A parte que ele vai estar negativo, concorda comigo que é para cá? Então, ele vai ser negativo aqui ou ele vai ser negativo aqui, tá? Que é onde o cosseno tá negativo, aqui e aqui. Então, quando a gente faz mais ou menos, né, que na fórmula da resposta do cosseno é mais ou menos alfa mais 2kπ, não é isso? Então, ó, aqui ou aqui vai dessas duas opções. E aí, depois, se eu quiser tirar esse menos, eu também posso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, então, vamos achar ele ali negativo, tá? 180 menos, para eu achar esse valor aqui, tá? Menos 45. Se você faz 180 e tira 45, você vai ter 135, certo? Então, aqui é 135.
A outra opção, você vai ver que na fórmula eu vou achar, mas a outra opção é esse aqui, seria o 180 mais 45, tá? Que é a outra opção com menos, que é o 225. Esses valores em radianos, que isso aqui está em grau, tá, gente? Esses valores em radianos, 135 graus, a gente já sabe que é 3π sobre 4, tá? E aqui a gente já sabe que o 225 é o 5π sobre 4, ok? 5π sobre 4. Esses são os valores ali que eu vou usar. Então, eu vou botar aqui a minha resposta. Ó, vou apagar aqui, vou colocar aqui a minha resposta. Então, lembra na fórmula a resposta x é igual a mais ou menos alfa mais 2kπ, né? Então, se eu vou usar o 135, x vai ser igual a mais ou menos 3π sobre 4 mais 2kπ. Aí você vai falar assim para mim, mas professora, não apareceu 225. Apareceu mais ou menos. É porque o menos ele vira aqui, ó, no sentido contrário. O mais correto, assim, você pode dar essa resposta, ou, acho que eu até botei aqui, ó. Ó, eu botei a resposta mais 3π sobre 4 e menos 3π sobre 4. Mas se eu quisesse usar a resposta, eu poderia botar mais 3π sobre 4 mais 2kπ ou mais 5π sobre 4. Esses dois aqui é a mesma coisa, aqui o menos é ele vindo no sentido horário, tá bom? Ficou tranquilo isso? Agora aqui, ó, determine o valor da tangente de raiz de 3 sobre 3. Mais uma de equação, você sabe que a tangente de x, né, tem que ser igual à tangente de... Opa, botei alfa. A tangente de x tem que ser igual à tangente de alfa. Quem é raiz de 3 sobre 3? Não é 30? Não é 30 que lembra para você? Então, a gente vai ter que a tangente de x é igual à tangente de 30. Quem é 30 em radiano? Quem é 30 em radiano? Em radiano, 30 é π sobre 6. Então, a tangente de x é igual à tangente de π sobre 6. Como que a gente coloca aí a resposta? Opa, já até coloquei ali, da tangente. A resposta da tangente, então, x vai ser igual a π sobre 6, lá naquela fórmula, que é o meu alfa, né? Mais kπ. Pronto, saiu aí a resposta da tangente. A questão 19. Determine o valor de 2 seno x menos cossecante x, isso é igual a 1. Bem, eu vou começar a trabalhar nessa minha equação. Aqui eu tenho seno, aqui eu tenho cossecante. Quem é a cossecante? A minha cossecante, ela não é o inverso do seno? Então, eu vou escrever isso aqui fazendo aparecer um seno, porque eu acho que vai dar uma facilitada, tá? Então, olha aqui. Eu vou escrever aqui, ó, 2 seno x menos a cossecante, eu vou botar 1 sobre, porque é o inverso. 1 sobre seno x igual a 1. Isso daqui já me facilita, porque agora eu já tô todo mundo com a mesma incógnita, que seria o seno x. Aí, vamos lá. Vou tirar o MMC, tá, gente? Ó, vou tirar MMC aqui. 1. MMC de 1 e seno x vai ser seno x. Vou trocar aqui de cor. Ó, vai ficar seno x menos seno x igual seno x. Ok? Seno x dividido para 1 dá seno x. Seno x vezes 2 seno x vai dar 2 seno ao quadrado de x. Seno x dividido para seno x dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Seno x dividido para 1 dá seno x. Seno x vezes 1 dá seno x. Como aqui os meus denominadores já estão todos iguais, eu posso cortar o denominador, ok? Ficou 2 seno ao quadrado de x menos 1 é igual a seno x, tá? Já vi que isso aqui cai numa equação do segundo grau. Eu vou chamar o seno x de y, para me facilitar, e aí porque fica mais fácil a gente visualizar na equação do segundo grau.
Então, fica 2y² menos 1 igual a y. Vou passar esse y para o outro lado para arrumar. Vai ficar 2y² menos y menos 1 igual a 0. Aí, a gente vai fazer delta, bhaskara, tudo que a gente tem direito, tá? Quem é o meu delta? Delta é b² menos 4 vezes... Não, deixa eu botar o ABC aqui, eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Ó, aqui, o meu A é 2, o meu B é menos 1 e o meu C é menos 1, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que delta é igual a b² menos 4 vezes A menos... Delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Então, o meu delta vai ser igual ao B, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 1, tá? Aí, aqui, ó, o que vai ficar? Delta é igual, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. 1 mais 8, 9. Achei meu delta. Agora eu vou para o bhaskara, né? Vou continuar aqui em cima para ficar com espaço. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o A, tá? Então, aqui, o que a gente tem? Espero que não tenha cortado. Então, aqui, o que a gente tem? Que x é igual a menos b, tá? Então, x é igual a menos o menos 1, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes o a, que é 2. Então, o x vai ser igual a 1 mais ou menos 3 sobre 2 vezes 2, 4. Aí, eu vou fazer aqui, ó. x1 vai ser 1 mais 3 sobre 4. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 4 dá 1. O x2 vai ser igual a 1 menos 3 sobre 4. Então, 1 menos 3 menos 2 sobre 4, simplificando aqui por 2, menos 1 meio. Eu botei x, né? Eu tinha chamado ali de y, mas aí é tudo y. Y é a força do hábito, tá, gente? Só que isso não é minha resposta. Por que, professora, que isso não é minha resposta? Porque eu disse que o seno x era o y, eu usei um artifício. Então, se o meu y é 1, então aqui eu vou dizer que o seno x vai ser igual a 1. Aí você tem que pensar quais valores do seno que você vai ter 1 como resposta. Ele vai ser lá no 90 e ele vai ser... Lá no 90, ele dá 1 como resposta, né? Seno de 90 é 1, no outro ele vai dar menos 1. Então, aqui a gente vai ter seno de 90, que é 90 é π sobre 2, tá, gente? Que vai ser aquele meu alfa, tá? E a outra opção, que é menos 1 meio. Quando que o meu seno, ele é menos 1 meio? Aí você vai precisar recorrer lá no ciclo, você vai ver que é o 210. Aquela mesma história que eu já fiz antes, tá? Eu não vou fazer por causa do tempo. Você vai ver que o... deixa eu fazer bonitinho, já fiz até agora, né? Vamos fazer direito aqui. A gente vai ter que seno x é igual a menos 1 meio. Para você ver que é menos 1 meio, aonde que o seno vai dar menos 1 meio? Você vai ver que ele vai dar menos 1 meio lá no 210, tá? Quanto que vale o 210 em radianos? É 7π sobre 6. Então, vai ser o seno de 7π sobre 6. E aí, você fazendo aquele macetezinho, ó, a resposta aí, ó. π sobre 2 mais 2kπ, ó, tá aqui embaixo a resposta, ó. π sobre 2 mais 2kπ, que é aqui, ó, que só tem o 1, só vai ter ali no 90. E ali a outra, 7π sobre 6, e a outra opção que ele vai dar menos 1 meio, né? Se você fizer π menos 7π sobre 6, você vai achar que é o 330, que é o 11π sobre 6, ok?
Pessoal, ficou grande, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo. Qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? E olha aqui, ainda tem mais questão. Oh, achei que já tinha acabado. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo. Isso aqui tudo é historinha, tá? Essa questão do Enem. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona lá no sentido anti-horário em torno do ponto O. Seja T, blá, 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 sua posição inicial, e F, a função que descreve a altura do ponto em relação ao solo. Após 2 voltas completas, tem o seguinte gráfico. Aí ele pergunta assim: qual a expressão da função da altura é dada por... Aí o que a gente sabe? Que ele está partindo aqui, ó, do 88. Então, o 88 é o meu valor fixo. Então, que ele iniciou dali. Então, eu já sei que esses daqui, ó, aqui não serve, aqui não serve, aqui não serve, tá? Então, eu fiquei aqui, ou eu vou ter 80 vezes o seno mais 88 ou o cosseno. Lembra que aqui o seno é esse, cosseno é esse, tá? E aí é só você ver pelo gráfico os valores e substituir. Se você substituir aqui no seno 168, você vai ver que vai bater com 90 aqui na resposta. E aí, por isso, essa aqui vai dar certo. É só você substituir que você vai ver que bate certinho. Eu só não estou fazendo tudo por causa da hora, que já tem mais de 50 minutos aqui de aula, tá? Aí essa daqui é um clássico, cuidado com essa questão do calçadão, blá, 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 de Copacabana. Quando vemos seus desenhos, fica evidente que podemos representar na representação gráfica de uma logaritma exponencial, seno ou cosseno, que é, né, aquela senoide lá. Então, a opção correta é a letra C. E aqui, sim, eu acho que é a última questão. Um beijo para vocês e tchau. Ih, nossa, não. Eu já estou dando tchau para vocês há muito tempo. Ainda tem mais um slide. Secante de 60. Quem é a secante? A secante, a gente sabe que ela é o inverso do seno. Do seno não, desculpa. A secante é o inverso do cosseno. Aí só você pensar, quem é o cosseno de 60? Ora, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Se a minha secante é o inverso, então a secante de 60 é 2 sobre 1, que é 2, ok? Aí aqui na 23, calcule o valor da expressão que ele me deu, aqui a expressão. Ele me deu o valor do cosseno, ele disse que o cosseno é o meio, e ele me disse que está aqui no primeiro quadrante, que está entre 0 e 90. E aí ele quer que eu faça a cossecante, que é o inverso do seno, a secante, que é o inverso do cosseno, o cosseno, que eu já tenho, e o seno, que eu não tenho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular o seno. Como que eu vou fazer para calcular o seno, professora? Ora, relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso daqui dá 1. Quanto que é o meu cosseno? 1 meio. Então, seno ao quadrado de x mais 1 meio ao quadrado, isso daqui dá 1. Já vou passar para o outro lado já, tá, gente? Trocando ali o sinal tudo. Seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Fazendo aquele macetezinho aqui para tirar o MMC, eu vou escrever ele como sendo 4 sobre 4. Ó, vou botar aqui do lado. Eu vou ficar aqui. O seno ao quadrado, 4 menos 1, 3 sobre 4. Sei que ele é positivo, tá, gente? Então, ó, o seno de x vai ser igual a raiz de 3 sobre 4. Eu não vou nem considerar a hipótese do menos, porque ele está no primeiro quadrante. 3 não tem raiz quadrada exata, então, ó, seno de x vai ser igual a raiz de 3, raiz quadrada de 4, 2. Ótimo. Já faz sentido, porque se aqui está 1 meio, lembra, o outro é raiz de 3 sobre 2. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar a vida que segue. Quem é a minha cossecante? A cossecante é o inverso do seno.
Então, a minha cossecante vai ser 2 sobre raiz de 3. Opa, tem um problema aqui, porque eu não posso ter raiz no denominador. Então, eu vou dar uma racionalizada. Vai ficar 2 raiz de 3. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, a minha cossecante é 2 raiz de 3 sobre 3, tá? Vou apagar aqui e vou deixar o 2 raiz de 3 sobre 3. Então, aqui, ó. X vai ser igual 2 raiz de 3 sobre 3, menos o seno, que é raiz de 3 sobre 2, sobre a secante é o inverso do cosseno, então se o meu cosseno é 1 sobre 2, a minha secante vai ser 2 sobre 1, tá? Menos o cosseno, que é 1 sobre 2. Vou precisar tirar MMC desse povo. Não tem como eu fazer assim. Vou tirar MMC de 3 e 2 é 6, tá? 6, 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4 raiz de 3. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, tá? Aqui embaixo, MMC de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. Aí, resolvendo aqui, ó, diminuindo, o que a gente vai ter? 4 raiz de 3 menos 3 raiz de 3, 4 menos 3 vai dar 1. 1 raiz de 3, então é raiz de 3 sobre 6. Dividido por 4 menos 1, 3 sobre 2. Divisão de fração. Como que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Aí aqui, ó, já vou dar uma simplificada que vocês gostam, sabem que eu gosto. Eu vou simplificar aqui, ó, 6 dividido por 2, 3. Então, a minha resposta aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3 vezes 3, 9. Essa é a minha resposta, tá? Raiz de 3 sobre 9, molezinha. Agora eu acho que é o último, né? Então tá, gente, um beijo e tchau, tchau.